A felicidade dos que temem a Deus. Quem me fixará um prazo? O homem morre só uma vez. Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Vamos começar hoje pelo livro de Salmos. Estamos no Salmos 128, mais um chamado Salmos de degraus, Cânticos de degraus, que começou no Salmo 120 e vai até o 134. São 15 salmos com este título, Cânticos de degraus. Isso quer dizer que estes salmos foram escritos no período quando o povo estava voltando do exílio, este exílio que a gente está estudando no texto de Jeremias, o exílio da Babilônia. Quando eles regressaram, voltaram, eles foram cantando louvores, salmodiando ao Senhor durante o seu percurso. Então são cânticos, louvores de celebração, de gratidão, como vimos, por exemplo, no Salmos 126, onde eles disseram que semearam com lágrimas e agora estavam voltando alegre, carregando seus feixes. Os Salmos de hoje, o 128, destaca a felicidade, a alegria do homem que teme a Deus. O salmista começa os salmos dizendo que é bem-aventurado, ou seja, extremamente, demasiadamente feliz, o que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Pois comerá do trabalho de suas mãos e tudo irá bem com ele, se fartará. O salmista traz aqui um retrato do que eles viveram, após terem entendido que era necessário obedecer a Deus, terem vivido, passado todo aquele processo do cativeiro e agora regressarem com os feixes nas mãos, regressarem com a colheita que o Senhor havia prometido a eles. Ele está entendendo e declarando neste salmo, nesse cântico que eles estão cantando no caminho de volta, que é realmente feliz, bem-aventurado o homem que anda no caminho do Senhor, porque o Senhor faz prosperar o seu caminho, como eles próprios estão testificando e vendo diante dos olhos deles. Livro do profeta Jeremias. Estamos vendo ainda a derrocada do gigante, da Babilônia. O texto de hoje é totalmente focado, dedicado em relatar tudo o que Deus fará contra a Babilônia. O Senhor destaca a exaltação, a exuberância, a arrogância da Babilônia e vai dizendo tudo o que ele fará para tirá-los deste lugar. O destaque fica para duas questões. Uma, o Senhor pergunta, uma pergunta retórica: quem me fixará um prazo? Quem é o pastor que poderá me resistir? Deus está mostrando o seu poder e dizendo que o tempo é dele, é determinado por ele. Ninguém pode fixar um prazo para o Senhor. Não tem como nós escolhermos colocar fim a um processo. Termina quando Deus disser que terminou. Começa quando ele disser que começou. E é isso que temos visto em toda a narrativa do livro do profeta Jeremias. Deus vai determinando o tempo, vai dizendo quando começa, quando termina. Ninguém pode fixar um prazo para Deus. Nós vimos, inclusive, que o povo de Deus tentou burlar este tempo, tentou não viver o processo, e a consequência disso foi desastre e morte. Portanto, quem determina o tempo em que tudo vai terminar, em que o processo vai acabar, em que os ciclos se fecham, os ciclos se abrem, o tempo é determinado por Deus. E o outro destaque é que Deus, mais uma vez declarando o seu amor, a sua misericórdia pelo seu povo, ele diz que Jerusalém e Judá nunca foram abandonadas. Quando ele diz para a Babilônia que ela será destruída, ele fala que Jerusalém e Judá nunca foram abandonadas. Ainda que a terra deles esteja cheia de culpa contra o Santo de Israel. Deus mostra a sua misericórdia, dizendo que apesar do povo dele ter pecado, está cheio de culpa, ainda assim nunca foram abandonados pelo Senhor. No entanto, não deixaram de pagar pelo que fizeram, de colher o que plantaram. Passaram pelo processo, mas o amor de Deus é imutável e permaneceu sobre o seu povo. E dentro de todo o processo que a Babilônia passará, o destaque fica para a falta de entendimento. Deus disse que tirará o entendimento dos grandes homens, daqueles que ourives, que erguiam deuses,
que trabalhavam com as ferramentas específicas, homens cheios de talentos, Deus tiraria o entendimento deste povo. Afinal, tratava-se de uma terra cheia de arrogância e soberba. E se tem algo do qual o homem se envaidece, é da sua inteligência, da sua própria força intelectual. Portanto, Deus tocou aí, no ponto do ego. E assim o gigante vai sendo derrotado. O grande relógio de Deus marcou o tempo, 70 anos, e o tempo se cumpriu e a promessa de Deus também. Carta aos Hebreus. O homem morre somente uma vez. É o que diz o texto de hoje. Ainda falando sobre o sacerdócio de Cristo, o autor veio falando do santuário que Moisés levantou, do tabernáculo que Moisés levantou, e falando ainda desse contexto em que o Antigo Testamento era um vislumbre do que viria adiante. Então veja o que ele diz. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Ele está explicando este sacerdócio eterno. Cristo está diante de Deus, não num tabernáculo feito por mãos humanas, mas no próprio céu. E está intercedendo por nós. Por isso é o sumo sacerdote. E ele explica que Cristo também não ofereceu várias vezes vários sacrifícios como o sacerdote humano. Neste caso, seria necessário que ele sofresse mais de uma vez, desde a fundação do mundo. Mas, na consumação dos séculos, ele se manifestou de uma vez por todas. E aí o autor explica que ao homem foi dado morrer uma só vez. Vindo depois disso o juízo. E aí veja o que ele diz. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Ou seja, assim como ao homem foi reservado morrer somente uma vez, Cristo, sendo homem enquanto esteve aqui na terra, morreu uma vez, se sacrificou, ressuscitou e agora ele voltará uma segunda vez, dessa vez não para redimir os pecados, não para justificar o homem, porque isso ele fez quando morreu na cruz. Agora a volta do Senhor é para resgatar, para levar os que aguardam por esta salvação, pelo grande dia. E esse dia, acredite, está muito perto. Então, se amanhã Jesus Cristo não tiver voltado, eu te espero aqui para mais um estudo das Escrituras. Até lá!